Yuji Itadori ativou seu poderoso domínio contra o Sukuna para tirar o título de rei do vilão. Mas e se eu te dissesse que aquele metrô não é o verdadeiro domínio do Itadori? Quer saber o segredo por trás desse novo domínio do Yuji? Então vamos nessa. Desde que o Satoru Gojo falou para o Yuji que as técnicas inatas do Sukuna ficariam gravadas no seu cérebro e que com o tempo ele também conseguiria acessá-las, os fãs de Jujutsu começaram a teorizar que o protagonista, mais cedo ou mais tarde, mostraria o seu próprio domínio. E o momento finalmente chegou. No capítulo 264, Sukuna escapa do golpe final dos feiticeiros, orquestrado por esse gênio aqui, e escala a escada de Jacó para acabar com o anjo. A defesa de todo minimiza os danos do ataque, mas o vilão consegue executar o seu segundo Black Flash, recuperando a sua produção de energia amaldiçoada reversa, o que permitiu a ele se curar de todos os danos no seu corpo. Mas ainda existe um feiticeiro que permanecia de pé, e esse era Yuji Itadori. O Rei das Maldições se impressiona com a resistência e insistência de Yuji ao seguir ele, passando até por dentro do raio da escada de Jacó, o que mostra que nesse ponto o nosso protagonista já tinha chegado ao ápice da evolução Jujutsu, com força, velocidade e produção de energia amaldiçoada já equiparadas ao próprio Sukuna em seu corpo original. Isso sem falar da nova técnica restrita de Yuji, que podia cortar o espaço entre as armas do Sukuna e do Megumi através de um desmantelar especial, que se mostrou tão nocivo que quase exorcizou a força o vilão do corpo do Fushiguro, chegando a fazer o Sukuna cuspir fora alguns de seus dedos amaldiçoados. Porém, mesmo depois de ter sido revelado como a obra-prima do Kenjaku, de ter tido vários upgrades, depois de treinos exaustivos e evoluir tanto no campo de batalha, existia uma coisa que o Itadori ainda não conseguia fazer, que era poder expandir o seu próprio domínio. Mas o capítulo 264 do mangá fez questão de mudar isso. Itadori já conhecia os conceitos por trás da técnica, por conta de ter trocado de corpo com o Kusakabe, através da técnica do Ui Ui, e pressionado pela regeneração total do Sukuna, ele passa a lembrar do dia em que o Satoru Gojo puxou ele para dentro do seu domínio, na luta contra o Diogo. Gojo já tinha falado que os riscos de expandir um domínio eram altos, mas em contrapartida, ao fazer isso com sucesso, todos os atributos do Xamã eram bufados, assim como no videogame, quando o player joga com um personagem com poderes aquáticos dentro de um cenário de rio. Além dessa vantagem, o feiticeiro ainda pode atribuir uma técnica inata sua àquele domínio ativado, e o seu acerto sempre seria garantido. Em outras palavras, depois que se cai em um domínio inimigo, a derrota já é quase certa, exceto se você conhecer alguma técnica de contramedida, como a sexta Uka de Vime, que cria uma armadura de energia ao redor do usuário, tipo o escudo de raio do Haikage, a emoção da pétala decadente, que envolve o seu corpo de energia amaldiçoada, ou até uma amplificação simples de domínio, como o Sukuna usou contra o Yuta. Mas mesmo usando contramedidas como essas, isso não garante que o alvo escape ileso, já que para se defender, ele também gastou uma enorme quantidade de energia amaldiçoada, além de ter que manter os selos de mão constantemente, até que o domínio inimigo seja desativado. E ainda existe outro fator crucial que pode fazer do domínio do Yuji um domínio único, que pode não seguir nem as leis atuais. Se esse novo domínio do Itadori foi algo copiado do domínio do Sukuna, é bem capaz dele nem ter um acerto garantido, ou até mesmo a ausência de uma barreira. Isso porque ele seria construído se baseando no domínio gravado pelo Sukuna em seu cérebro, enquanto esteve preso dentro do seu corpo. E como o Santuário Malevolente é algo antigo, criado lá na era Heian, faz todo sentido o Yuji ter um domínio com o mesmo conceito antiquado, onde as regras se sobressaem em cima de um acerto garantido, por exemplo. Tipo o que acontece com o domínio do Higuruma, que não pune o alvo imediatamente, fazendo isso apenas sob certas regras, o que deixa tudo mais nivelado. Dito isso, faz sentido o domínio do Itadori ser aquela espécie de genjutsu lá no metrô, onde o protagonista manipula tudo dentro do domínio à sua vontade, inclusive rebutando o Sukuna para sua versão de quando ele estava preso dentro do próprio Itadori. Então na teoria, ali dentro, ele pode fazer qualquer coisa, mas depende de alguma ação ou resposta do Sukuna para poder vencer, já que ele chama o Sukuna para viajar e revisitar algum lugar, ou seja, ele precisa que o Sukuna seja convencido de que tudo que ele já fez até aqui é errado, da mesma forma que o Higuruma precisava dar ao alvo direito à plena defesa, depois das acusações feitas pelo seu Shikigami. Porém, alguns detalhes provam que é exatamente o contrário disso, e que o domínio do Yuji é baseado apenas na sua vivência atual, tendo uma barreira poderosa e também acerto garantido. Só que para esconder isso, o Gege acabou enganando a gente direitinho com essa cena do metrô, que foi jogada no finalzinho do capítulo 264 apenas para confundir a gente, mas isso eu já vou te explicar. O primeiro ponto que prova que aquilo não é o domínio expandido do Yuji é que ele aparece sem os braços modificados, como estava fora, o que não faz sentido nenhum, já que aquela transformação parcial parecia ser algo permanente, ou pelo menos ela ficaria ativada durante a luta contra o Rei das Maldições. E como vimos até agora, não foi apresentado qualquer domínio que mude instantaneamente a aparência do seu usuário, ou então as roupas dele, pelo menos não que eu me lembre. Além disso, o próprio Sukuna, ao invés de aparecer com os 4 braços no metrô, assim como estava antes na batalha, aparece totalmente acuado, naquela forma mais fraca, de quando estava preso dentro do corpo do Itadori, o que faz até a gente se confundir, achando que o Yuji já venceu o vilão, ou então consumiu de volta os seus dedos amaldiçoados
amaldiçoados, voltando a ser a sua prisão. Só que se fosse o caso, não existiriam dois Yudis. É claro que existe aquela cena de lá do começo do mangá, onde o Itadori acabou indo parar dentro da consciência do Sukuna. Só que aquela cena só foi possível porque o Yuji era como se fosse a prisão do Sukuna, e aqui eles estão separados. O segundo ponto que prova que esse metrô não é o domínio do Yuji é a fala do Gojo, lembrada pelo Itadori, porque antes de expandir o seu domínio, essa mesma fala indica que ele tem sim um acerto garantido e uma barreira. Basta lembrar que o protagonista fez todo um treinamento para aprender o funcionamento das barreiras, enquanto esteve no corpo do Kusakabe, que era especialista nisso. E como ele parece chamar o Sukuna para algum lugar, lá no metrô, onde eles provavelmente vão andar de trem, não faz sentido ter uma barreira que prenda os dois ali, já que ela teria que ser fisicamente limitada. A prova de que o domínio expandido do Yuji possui uma barreira, além da fala do Gojo, é que todas as técnicas que ele usou do Sukuna até agora foram adaptadas de acordo com a sua vivência no mundo moderno, de acordo com a sua cultura. E podemos ver bem isso no Clivar, que se com o Sukuna era representado com facas, como se ele fosse um cozinheiro, com o Yuji passou a ser representado com tesouras. Então é meio óbvio que com a expansão copiada do Sukuna, que muitos apelidaram de Santuário Benevolente, todos os conceitos da técnica seriam atualizados, e sem dúvidas, ela passaria a possuir uma barreira, diferente do Santuário Malevolente. O terceiro ponto é que o Gege Akutami adora saltar no tempo com seu mangá, toda vez que um personagem está prestes a morrer. Vimos isso com a Nobara, o Jogo, Hajime, Hakari e o Gojo. Tudo para não precisar explicar como os personagens foram derrotados e dar aquela pista falsa de que eles poderiam sobreviver, pelo menos naquela hora. E aqui, eu aposto que aconteceu a mesma coisa. Yuji derrotou Sukuna assim que o vilão caiu dentro do seu domínio, mas o autor decidiu saltar no tempo sem aviso prévio. Basta lembrar que o Rei das Maldições já tinha dito que se levasse mais alguns golpes daquele desmantelar restrito, quem enxergava a borda da alma seria GG para ele, porque nem ele pode fugir do fato de que ele é uma maldição reencarnada e que, portanto, não está imune de ser exorcizado. Então, trazendo de volta as palavras do Gojo, de que os atributos dos feiticeiros que ativavam seus domínios são potencializados e que a técnica inata escolhida por eles para ser o acerto garantido do domínio ativado acerta o alvo com 100% de eficácia, o Yuji só pode ter escolhido como acerto o desmantelar restrito, que separou instantaneamente a alma do Megumi da alma do Sukuna, trazendo todos os dedos para fora e libertando de vez o filho do Toji. Mas se esse metrô não é o domínio do Yuji, o que ele é então? Indo por essa linha de raciocínio, se o Sukuna perdeu instantaneamente, faz todo sentido o autor pular essa parte e ir direto para aquelas cenas clássicas de pós-morte, onde ele faz os personagens interagirem entre si, antes de alguém partir definitivamente, assim como aconteceu com a Maki e a Mai na praia, Yuji e Chose em um jardim, Gojo e seus amigos em um aeroporto, e agora está acontecendo o mesmo com o Itadori e o Sukuna, que perdeu de forma tão rápida e vergonhosa que sequer percebeu que já perdeu, coitado. Então a partir desse ponto é bem provável que o Yuji vai revisitar não só o passado do Sukuna, lá na era Heian, para dar um gostinho pra gente do que se passava no passado e tudo aquilo que tornou o vilão, o temido Rei das Maldições, como vai revisitar também todas as ações do Sukuna na era moderna, onde ele acumulou vítimas e fez o nosso protagonista sofrer tanto. Meu palpite é que vai ser a mesma vibe dos Vingadores revisitando pontos-chave no UCM, voltando no tempo, só que ao invés de usar o reino quântico, o Gege tá usando seu plano pós-vida, que ele sempre usa quando os personagens estão prestes a bater as botas. Mas se esse é o fim definitivo do Sukuna, por que o vilão aparece naquela forma antiga no metrô, junto com o Yuji? A explicação para isso está na ligação que o Yuji tem com o Sukuna, que é bem semelhante com a relação entre a Maki e a Mai. E lembra o que aconteceu lá no arco do massacre do clã Zenin? As duas foram parar em uma praia, depois que a Mai se sacrifica para dar o upgrade dos poderes da irmã. Segundo a Mai, gêmeos monozigóticos, ou seja, que vieram de uma fecundação feita pelo mesmo espermatozoide, dividem a alma do indivíduo em dois corpos. Só que com isso, as duas partes ficam limitadas, já que no mundo Jujutsu, os gêmeos são duas partes da mesma criatura. A consequência disso foi que a Mai teve acesso a pouca energia amaldiçoada, enquanto a Maki ficou com nada, liberando uma restrição celestial parcial. Com isso, a Mai concluiu que nunca chegaria ao ápice de poder enquanto a sua irmã estivesse viva, e a Maki nunca teria uma restrição celestial total, assim como Toji Fushiguro, se ela não se sacrificasse, para que parte daquela alma deixasse de existir nesse mundo. Não sabemos ainda se o caso do Sukuna com seu irmão é o mesmo das irmãs Zenin, mas as pistas são muitas. Primeiro com a Uraomi falando que o Sukuna estava longe do seu auge, mesmo com ele reencarnado em seu corpo original e munido de todos os poderes originais. Segundo que o Kenjaku se interessou e buscou pela alma do irmão perdido do Sukuna por eras, até que usou ele para conceber o Yuji, que hoje se equipara ao Rei das Maldições em todos os atributos. Então com isso podemos concluir que a eliminação do Sukuna do mundo dos vivos, como parece já ter acontecido no capítulo 264, vai tornar o Yuji ainda mais forte, assim como aconteceu com a Maki depois de perder a Mai. E essa aparição do Sukuna no metrô nada mais é que a despedida dele do mundo dos vivos, assim como aconteceu com o Gojo no aeroporto, e vai colocar o Yuji Itadori no topo da pirâmide de poder no mundo Jujutsu, destronando de vez o Rei das Maldições, como eu já expliquei, e fazendo dele a nova grande força no mundo, superando inclusive as três grandes famílias
juntas e se tornando uma grande anomalia, assim como foi o seu professor Satoru Gojo, mesmo com o Itadori sem possuir os 6 olhos. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!